Monotonia. Observando o gráfico referente às temperaturas registadas num determinado dia, é possível verificar que, das 0 às 4 horas, a temperatura diminuiu 2 graus, das 4 às 14 horas, a temperatura aumentou 10 graus Celsius e das 14 às 24 horas, a temperatura diminuiu 11 graus Celsius. Portanto, estudar a monotonia de uma função é procurar os intervalos de maior amplitude, onde a função é crescente, decrescente ou constante. Esta informação pode ser sintetizada num quadro designado por quadro de variação da função. Vocês veem aqui. Neste quadro são utilizadas setas para indicar o comportamento da função. Assim, para indicar que a função é crescente num determinado intervalo, utiliza-se uma seta de declive positivo. Para indicar que a função é decrescente num determinado intervalo, utiliza-se uma seta de declive negativo. E para indicar que a função é constante, utiliza-se uma seta horizontal, portanto, de declive nulo. Assim, como já foi dito, de 0 podemos ver que, novamente, que de 0, peço desculpa, está aqui a seta, de 0 a 4 a função é decrescente, de 4 a 14 a função é crescente e de 14 a 24 a função é decrescente. A imagem do objeto 14 é 8, a imagem do objeto 24 é menos 3, a imagem do objeto 0 é 0 e por aí fora. Podemos ainda observar que menos 2 é um mínimo relativo e 8 é um máximo absoluto. Reparem que há alteração no sentido da variação, ok? Ou seja, a função passa de decrescente para crescente ou vice-versa. Já agora, 0 é um máximo relativo e menos 3 um mínimo absoluto, sendo que 0 e 14 são maximizantes e 4 e 24 minimizantes. Ora, interessa desde já perceber que se uma função é crescente, os objetos e as imagens variam no mesmo sentido, isto é, se os objetos aumentam, as respectivas imagens também aumentam. Para, por exemplo, aqui no intervalo de 4 a 14, a função é crescente. Observa, a imagem do objeto 10 é 4 e, por exemplo, a imagem do objeto 14 é 8. Portanto, os objetos aumentam e as respectivas imagens também aumentam. Assim, uma função é crescente num determinado intervalo do seu domínio, se ao percorrer esse intervalo, aumentando o valor de x, aumenta também o valor de y. Ora, uma função é decrescente num dado intervalo do seu domínio, se ao percorrer esse intervalo, aumentando o valor de x, diminui o de y. Ou seja, por exemplo, no caso concreto, vamos pegar aqui num intervalo, por exemplo, de 16 a 20. Nós vemos que a função é decrescente. Reparem, 16 para 20, os objetos estão a aumentar e as imagens estão a diminuir. Repara que a imagem do objeto 16 é 7 e a imagem do objeto 20 é aproximadamente 2, qualquer coisa. Portanto, os objetos aumentam e as imagens variam no sentido inverso. Observemos outra função também referente a temperaturas registadas num determinado dia. Podemos observar que a função é estritamente crescente nos intervalos de 3 a 8 e de 10 a 14 e estritamente decrescente nos intervalos de 0 a 3 e 14 a 24 e é constante no intervalo de 8 a 10. Mas reparem que também podemos dizer, agora em sentido lato, e estaria certo na mesma, que a função é crescente em sentido lato no intervalo de 3 a 14, portanto 3 a 14, e decrescente nos intervalos de 0 a 3 e 14 a 24. Ora, perguntam vocês qual é a diferença? É muito simples.
Se aplicarmos a palavra estritamente, significa que a função é sempre crescente ou sempre decrescente num determinado intervalo do seu domínio. Agora, se dissermos que a função é crescente em sentido lato ou decrescente em sentido lato, podemos incluir o intervalo onde a função é constante, uma vez que, como sabem, se uma função é constante, pode ser considerada crescente e decrescente em qualquer intervalo do seu domínio. Generalizando, uma função f é estritamente crescente em I, portanto, o intervalo contido no domínio de f, se e só se qualquer que seja a e b pertencente a esse intervalo. Se A for menor que B, então, peço desculpa, f de A é menor que f de B. Portanto, lá está, os objetos e as imagens variam no mesmo sentido. Se nós quisermos referir, dizer que a função é estritamente em sentido lato, é exatamente a mesma coisa, só que podemos incluímos aqui o sinal de igual, porque, como já vimos, uma função, quando é constante, pode ser considerada crescente ou decrescente em qualquer intervalo do seu domínio. E uma função f é estritamente crescente em I, se e só se qualquer que seja a e b pertencente a esse intervalo, se o A for menor que B, então f de A é maior que f de B. Portanto, os objetos e as imagens variam em sentido inverso. Se os objetos aumentam, as imagens diminuem, ou vice-versa. Se os objetos diminuem, as respectivas imagens aumentam. Observações. Os intervalos onde a função é crescente, decrescente ou constante chamam-se intervalos de monotonia da função. A monotonia de uma função pode ser apresentada numa tabela de variação, como já vimos. Uma função diz-se monótona se for crescente ou decrescente num determinado intervalo, independentemente do sentido lato ou estrito. Uma função constante é crescente e decrescente em qualquer intervalo do seu domínio. Se uma função é estritamente monótona, então é injetiva, mas cuidado que o contrário pode não se verificar. Portanto, no gráfico A, a função é estritamente decrescente em R, logo é injetiva em R. No gráfico B, a função é estritamente crescente em R, logo é injetiva em R. No terceiro caso, portanto, no gráfico C, a função é crescente em sentido lato, peço desculpa, é crescente em sentido lato, em R, não é? E não é injetiva. E no gráfico D, no quarto caso, a função é injetiva em R e, no entanto, não é estritamente monótona em R. Ou seja, o que é ser estritamente monótona num dado intervalo? Ou é sempre crescente ou é sempre decrescente, ok? É isso que significa. Exercícios. Considera a representação gráfica da função h. Constrói um quadro de variação e indica os intervalos de monotonia e os extremos. Portanto, de menos infinito a zero, nós vemos que a função é crescente. De 0 a 2, a função é decrescente. Se quisermos, podemos aplicar estritamente crescente, e há bocadinho também. De 2 a 4, a função é estritamente crescente. O ND significa que 4 não está, portanto, como 4 não pertence ao domínio, a função não está definida. A função h é estritamente crescente no intervalo aberto de menos infinito aberto a 0 fechado e 2 fechado a 4 aberto e estritamente decrescente no intervalo de 0 a 2 fechado. 4 é um máximo da função, portanto, o 0 é o maximizante e 0 é um mínimo da função e 2 é um minimizante. Mínimo relativo neste caso, portanto 4 é absoluto, é um máximo absoluto, enquanto que 0 é um mínimo relativo.
Exercício 2. Considera a função definida em R por f de x igual a menos x mais 4. Recorrendo a processos analíticos, mostra que a função é decrescente. Ora, é muito fácil. Pela definição de função decrescente, vamos concretizar a variável, portanto, dois objetos x1 e x2 na respectiva expressão algébrica. Simplificando aí na equação, vem que x1 é maior que x2, portanto, lá está, os objetos e as respectivas imagens variam em sentido contrário, portanto, os objetos crescem, as imagens as respectivas imagens diminuem, logo a função é decrescente.